Olá, como é que você está? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 3 desse trimestre, que vem falando sobre o livro do Êxodo. Aqui nós estamos contando a jornada do povo de Israel até a Terra Prometida. E durante essas 2 semanas que nós já estudamos, agora estamos entrando na terceira semana, já começamos a falar na primeira semana sobre como que o povo de Deus virou escravo no Egito, depois o nascimento de Moisés, a fuga de Moisés para Midian, e agora o chamado de Deus para Moisés voltar a falar com Faraó. E nessa semana, na lição de número 3, nós vamos falar sobre agora Moisés chegando ao Egito para falar com Faraó. Mas antes de dar início ao estudo da lição da Escola Sabatina, eu preciso agradecer algumas pessoas que nos acompanham aqui no canal, que estão semanalmente aqui nos assistindo, sempre deixando um comentário aqui, gastando um tempinho para deixar um seu comentário. Essas pessoas são Dolacildo. Falei certo, Dolacildo? Se eu não tiver falado certo, escreve aqui embaixo nos comentários. Ele vem lá, ele nos assiste lá de Rio Grande do Norte, Serra do Mel. Muito legal, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. O Altamir da Silva, do Rio Grande do Sul, da cidade de Estreito. Obrigado, Altamir. E também o Francisco. O Francisco nos assiste de Rio Verde, Goiás. O Antônio Carlos também, de Figueira da Foz, em Portugal. Obrigado, Antônio Carlos. Mauro Sérgio, de Manaus, Amazônia. Já estive lá em Manaus, na Amazônia, em fevereiro, numa missão. Foi muito legal, fiquei apaixonado pela cidade da Amazônia. Quero voltar de novo. Obrigado, Mauro Sérgio, por nos acompanhar. E a Raquel Oliveira, de Guarujá, São Paulo. Gente, vocês são muito especiais aqui. E você que está nos assistindo também, que não comentou ainda, comente aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo, o alcance que nós estamos conseguindo chegar, onde que o nosso trabalho, onde que a nossa mensagem está chegando. Se você tem um pedido de agradecimento, também deixa aqui nos comentários, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir também que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo com pessoas, com o maior número de pessoas possíveis, porque assim você está compartilhando esperança. E também ative o sininho, porque todo vídeo novo que entrar aqui no canal, você vai receber a notificação. Vamos orar para o início do estudo da lição da Escola Sabatina? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma semana se passou, porque mais uma semana estamos iniciando para estudar a lição da Escola Sabatina. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força e entendimento. Obrigado por saber que sempre está conosco em todos os momentos de nossa vida, que nós possamos ser exemplo seu, que nós possamos pregar o Evangelho e aceitar o seu chamado para a missão. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. É uma alegria ter você aqui mais uma vez para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 3, que tem como título Começo Difícil. Já estudamos um pouco nas outras semanas ali, né? Moisés estava lá em Midian e Deus apareceu para ele numa sarça ardente, fazendo um chamado para que Moisés viesse até Faraó. Moisés inventou várias desculpas ali, mas no final resolveu aceitar o chamado de Deus e vir para falar com Faraó. Quando nós aceitamos seguir a Jesus, nós imaginamos que vamos ter uma vida fácil. Imaginamos que vamos ter uma vida confortável, de sucesso, de felicidade, não é mesmo? Mas muito pelo contrário. Quando decidimos seguir a Jesus, é aí que vem as provações. Muitas vezes não temos uma vida fácil. A vida do cristão, ela não é uma vida fácil. Até porque, quando você decide seguir a Jesus, você decide estar ao lado de Jesus, Satanás não fica contente. Satanás fala assim, opa, deixou de me seguir e agora está seguindo a Deus? Não, não quero isso não. Então Satanás vai fazer de tudo para provar a sua fé, para tentar te derrubar, para tentar acabar com a sua fidelidade a Deus. Mas quando você continua lutando, quando você continua persistindo ao lado de Deus, você vai ver que as vitórias são grandes e que valeu muito a pena esse esforço que você fez para seguir a Jesus e para estar ao lado de Jesus. A vida de Moisés, ela não foi fácil. Moisés estava lá em Midian, fugido, e Deus o chamou para uma missão. E agora Moisés sabia que seria uma vida difícil, sabia que ia estar passando por muitas provações, mas ele também sabia de uma coisa, que Deus não o abandonaria e estaria do lado dele. Aqui no verso para memorizar, na parte de sábado, diz assim, ó. Depois que Moisés e Arão foram e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que celebre a festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir?
Faraó não conhecia Deus? Faraó conhecia Deus. Mas então por que ele falou isso? É o que nós vamos estudar agora, entrando aqui na parte de domingo. Quando a gente entra aqui na parte de domingo, tem como título Quem é o Senhor? É o que nós acabamos de ler aqui no verso. Quando Moisés e Arão chegou ao Faraó para pedir que o povo saísse dali, do Egito, e fosse até o deserto adorar a Deus, que Deus estava pedindo isso, o Faraó falou: mas quem é esse seu Deus para que eu deixe esse povo ir? Quando ele quis dizer isso, ele não estava dizendo assim: ué, quem é esse Deus que eu não conheço? Ele conhecia, ele sabia quem era Deus. Ele foi isso de uma forma sarcástica. Sabe quando você se acha o último pacote da bolacha e alguém vem e fala para você assim: deixa fulano fazer tal coisa porque não sei quem está mandando? Daí você fala: ah, mas quem é essa pessoa para falar isso para mim? Olha a minha posição, olha o meu cargo, olha quem eu sou para que essa pessoa venha dar uma ordem para mim. É mais ou menos isso que o faraó quis dizer. Quem é esse Deus que vai me pedir para libertar o povo, para me deixar o povo sair? Não vou deixar. Quem é esse seu Deus? Olha quem eu sou, porque o faraó, na verdade, ele se sentia quem? Ele se sentia Deus. Ele se sentia acima, ele se sentia o mais poderoso da terra. Então, para ele, quem era o Deus? Ele quis falar de uma forma sarcástica. Aqui no último parágrafo, Ellen White, em seu livro O Grande Conflito, página 229, diz assim, ó: de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira ousada, negou a existência de Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma tão aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Ou seja, nunca na história alguém se quis comparar a Deus ou se quis colocar de uma maneira arrogante a respeito de Deus. Já entrando aqui na parte de segunda-feira, Moisés sabia que desde o início ele não teria uma tarefa fácil. Desde o início, quando Deus o chamou para que ele fosse falar com o faraó, ele sabia que as coisas não seriam fáceis para ele. Falar com o faraó, voltar depois de muito tempo, agora o seu povo já tinha mudado, muitas pessoas já não eram mais as mesmas pessoas, 40 anos havia se passado. Imagina quando você volta para uma cidade ou para um lugar onde você morou depois de 40 anos, quantas coisas já mudaram. E quando Moisés chega ali, ele sabia que não ia ter uma tarefa fácil. E aqui na lição, já na metade da lição diz assim, ó: no entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito com as exigências de Deus, as coisas pioraram para os israelitas. Ele sabia que não ia ter uma tarefa fácil, mas antes de ele falar com o faraó, porque se passaram muito tempo, 40 anos que ele ficou fora, agora ele ia chegar e falar direto com o faraó? Não, ele tinha que primeiro se apresentar para o povo. Ele tinha que primeiro ir conversar com os anciões, com os responsáveis pelos israelitas. Por quê? Porque agora ele ia representar os israelitas, ele ia representar aquele povo, ele ia chegar e fazer exigências para o faraó em nome do povo. E para isso, ele precisava do apoio dos anciões, dos líderes, do próprio povo, para que ele pudesse ir até o faraó e reivindicar em nome deles. Então ele foi lá, conversou com os líderes, conversou com todas as pessoas, com toda a comunidade, para ir falar com o rei. E depois que Moisés foi falar com o rei pela primeira vez, a situação do povo, que já era ruim, ficou ainda pior. Eles não tinham uma vida fácil, eles eram escravos no Egito. E agora, depois que Moisés vai falar com o faraó, para o faraó liberar o povo, para que o povo fosse adorar a Deus no deserto, além do faraó não liberar, a vida deles ficou muito mais difícil. Entrando aqui na parte de terça-feira, que tem como título O Eu Divino. Moisés já estava ali triste, chateado, porque o faraó não tinha apenas não rejeitado o seu pedido de libertar o povo para ir adorar a Deus no deserto, mas agora o seu próprio povo, que ele estava tentando libertar, havia se voltado contra ele, havia questionado Moisés, havia ficado chateado e bravos com Moisés, porque a vida deles ficou ruim, a vida deles ficou pior. Eles não tinham uma vida fácil e agora a vida deles ainda estava pior. E Moisés sentiu a dor do povo e foi questionar a Deus, falou: Senhor, por que afligiste o meu povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falardes em teu nome,
Desde quando ele foi a Faraó, falar em nome de Deus. Olha o que ele diz. Ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Está em Êxodo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Êxodo 5, 22 e 23. E agora Deus fala o que para Moisés? Está aqui ó, no parágrafo seguinte. Porém, a resposta de Deus foi poderosa. Ele prometeu agir de forma decisiva. Agora você verá o que eu vou fazer para o faraó. E ele lembrou Moisés de alguns fatos importantes. Quais fatos são esses? Eu sou Deus. Eu sou o mantenedor, o criador, eu vou estar contigo. Eu apareci para os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Estabeleci uma aliança entre eles. Deus estabeleceu uma aliança entre Abraão, Isaac e Jacó. Qual era essa aliança? Que ele daria uma nova terra, uma nova Canaã. E Deus, lá na lição passada, no verso para memorizar, diz que o povo... Vamos ler aqui no verso, rapidinho. Olha o que diz aqui no verso áureo da semana da lição passada. Certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conhecendo o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, onde manda leite e mel. Deus tinha prometido uma terra aos patriarcas e agora Deus estava cumprindo. Ele ouviu os gemidos dos israelitas. Ele lembrou da aliança que ele havia feito com os patriarcas e agora ele ia tirar o povo dali de uma maneira ou de outra. Então, até então, eles estavam ali pacientemente conversando no diálogo, mas agora Deus falou: eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar quem é o Deus verdadeiro. Entrando aqui na parte de quarta-feira, que tem como título Não Sei Falar Bem. O entusiasmo de Moisés durou pouco. Depois que Deus havia convencido a ele falar com o faraó, a libertar o povo, Moisés estava lá agora para lutar pelo povo, mas diante da negativa do faraó, diante do povo agora não, o rejeitando, o não olhando ele com bons olhos, e o sofrimento que agora o faraó estava causando no povo por causa dele ter ido procurar o faraó, deixou agora Moisés triste, descontente, chateado, deprimido. Quem nunca passou por isso? Na sua vida religiosa. Aqui na própria lição diz assim, ó, aqui na metade da lição. Já estivemos em uma situação semelhante. Quem nunca se sentiu em algum momento deprimido, desapontado, insatisfeito e até mesmo abandonado por Deus? Você nunca se sentiu dessa maneira? Todos nós já passamos por isso em algum momento na nossa vida, em alguma provação ou em alguma dificuldade. Pense na história de Jó ou na história de Asaf. Olha o sofrimento que Jó teve porque ele decidiu seguir a Jesus, ele decidiu estar ao lado de Jesus. Tantas provações que Jó passou. Estar ao lado de Deus não quer dizer que você não vai ter sofrimento. Estar ao lado de Deus não quer dizer que, muito pelo contrário, você estar ao lado de Deus significa que você vai ter muitas provações, que você vai ter sofrimento, que dificuldades vão aparecer, porque o inimigo ele joga sujo. Diferente de Deus que joga limpo, o inimigo ele joga sujo. Então, o inimigo vai trazer, ele te conhece, ele vai trazer tudo aquilo que ele sabe que pode te derrubar, tudo aquilo que ele sabe que pode te afastar de Deus. E muitas vezes, durante a caminhada com Cristo, você vai ter decepções, você vai ter desilusões, você vai ficar triste, deprimido, chateado. Mas é nesse momento, nessas horas, que você estiver com esse sentimento, é que você, ao invés de se afastar de Deus, é a hora que você tem que se aproximar mais de Deus. É a hora que vocês têm que estar ao pé de Deus, é a hora que você tem que orar, jejuar, se dedicar e pedir que Deus esteja com você. E Ele vai estar. Deus estava aqui com Moisés, mesmo em toda essa dificuldade, mesmo em todo esse sofrimento, mesmo com o povo agora sofrendo muito mais, mas Deus estava ali. E Deus não se alegrava com aquela situação, Deus estava triste com aquela situação. Entrando aqui na parte de quinta-feira, que tem como título Moisés, como Deus sobre Faraó. Deus mandou Moisés ter novamente com Faraó. Deus mandou Moisés ir novamente agora falar com Faraó depois daquele primeiro encontro, onde Moisés foi lá falar com Faraó que o povo devia sair, o Faraó falou que não. Quem é esse Deus?
Agora Deus pediu para que Moisés fosse novamente encontrar Faraó, que Moisés fosse novamente ao encontro de Faraó. Esse é o Deus Yahvé, é um Deus presente, é um Deus que está com você, que te segura a sua mão, que te leva, que te ajuda, que te apoia. E Deus pediu mais uma vez que Moisés agora fosse falar com Faraó. Moisés mostrou novamente uma desconfiança. Como é que o Faraó vai me ouvir? E Deus, ele além de ter providenciado, além de ele estar com Moisés em todos os momentos, ele providenciou quem? Arão, o irmão de Moisés, para ir com Moisés. E agora, quando eles fossem falar com o Faraó novamente, Moisés seria como se ele fosse Deus e Arão seria como se ele fosse o profeta. Os dois tinham um papel importante naquele momento. Moisés estaria representando Deus e Arão estaria representando o profeta enviado de Deus. E aqui no último parágrafo da lição diz assim, ó, Deus também advertiu Moisés de que os encontros com Faraó seriam confrontos tensos e prolongados. Pela segunda vez, Deus destacou que o Faraó seria obstinado e que ele mesmo endureceria o coração do rei. O resultado, contudo, seria positivo, pois Deus afirmou: os egípcios saberão quem eu sou, que eu sou o Senhor. Em meio ao caos, Deus seria glorificado. Quando eles fossem ter com o Faraó, o coração de Faraó ia se endurecer de novo. Mas Deus ia ter a oportunidade de mostrar quem ele é. Deus ia ter a oportunidade de mostrar para o egípcio quem era o Deus. E o Deus, aquele Deus que agora Moisés ia mostrar para os egípcios e por Faraó quem era, ele ia ser glorificado. E para fechar a lição dessa semana, aqui na parte de sexta-feira, que tem um estudo adicional, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 214 a 220, diz assim, ó, o rei profundamente perturbado suspeitou que os israelitas estivessem armando um plano de revolta no trabalho. Para ele, o descontentamento era resultado da ociosidade, portanto, trataria de fazer com que não sobrasse nenhum tempo para formularem planos perigosos. Ou seja, o rei, depois que Moisés foi ter com ele ali 2 vezes, para pedir a libertação do povo, o rei começou a achar o quê? Esse pessoal está tramando alguma coisa contra mim. Então agora eu vou começar a colocar muito mais trabalho, eu vou começar a colocar muito mais coisas para eles fazerem, porque só assim eles não vão ter chance de pensar em um golpe, de pensar como eles vão sair daqui, como eles vão conseguir a libertação. Eu vou colocar, eles não vão ter tempo nem para respirar, em outras palavras, porque agora o rei, o faraó, ali o monarca, ele queria que aquele povo, além de já ter uma vida sofrida, sofressem mais ainda, para eles nem cogitarem possibilidade de sair ali do Egito. E agora, o que Deus vai fazer? Aqui está parecendo aquelas histórias, né? Aqueles filmes que te deixam uma margem para você assistir o próximo capítulo, porque você vai descobrir o que Deus vai fazer na lição de número 4. Na lição de número 4, que é a lição da semana que vem, vão ser as pragas. Agora, Deus vai mostrar para o faraó quem é o Deus. Por que aquele faraó agora endureceu o coração e começou a colocar muito mais trabalho no povo, começou a descontar toda a sua raiva, todo o seu descontentamento no povo, que já tinha uma vida sofrida, e agora era a oportunidade de Deus mostrar todo o seu poder e a sua glória. Isso nós veremos na lição da semana que vem, na lição de número 4, onde vai começar a tratar sobre as pragas do Egito. Não perca a semana que vem, esteja conosco para mais um estudo da lição. Vamos orar para terminar o estudo dessa lição dessa semana? Senhor Jesus, obrigado, porque mais uma vez estamos estudando as suas palavras e vemos como o Senhor pode estar ao nosso lado em todos os momentos. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações, mesmo que a nossa vida, que a nossa caminhada não seja fácil, mas você vai estar ao nosso lado. Vai ser sempre o nosso abrigo, a nossa proteção e a nossa mão segura para vencer este mundo de maldade. Esteja sempre conosco, não nos abandone, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico. Em nome de Jesus, para sempre. Amém.
Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe aqui seus comentários e a semana que vem estaremos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Até lá. Tchau.